Olá, eu sou o Rafael Homer, repórter do T-Fórum. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao T-Fórum Líderes. T-Fórum Líderes que nesse ano está de cara nova, agora não é mais apenas um podcast, é um videocast. Para você que prefere só ouvir as conversas do T-Fórum Líderes, nada mudou. A gente vai continuar publicando o programa nas nossas plataformas de podcast, mas agora também tem uma versão em vídeo que vai ser publicada no YouTube e nos nossos canais de redes sociais. E essa primeira temporada do T-Fórum Líderes em 2024 vai tratar do tema da cibersegurança e proteção de dados. Eu vou conversar com o André Gualtieri, que é especialista eticista em IA e especialista em governança de IA. André, seja muito bem-vindo ao T-Fórum Líderes, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre inteligência artificial. Bacana, André. Antes da gente começar a nossa gravação, a gente estava conversando um pouco sobre o tema da inteligência artificial, que no ano passado tomou de assalto o setor da tecnologia e o mundo, né? Todo mundo só falava sobre IA generativa, mas esse ano eu acredito, não sei se você concorda, mas acredito que as empresas têm que colocar muita coisa no lugar aí para lidar com o tema de inteligência artificial. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesse episódio. Começando pelo tema de governança de IA. Bom, a gente tem algumas regiões do mundo já tratando desse tema com mais profundidade. A União Europeia, por exemplo, já tem a sua legislação, que inclusive vazou na semana passada, né, no dia que a gente está fazendo essa gravação, específica de IA. O Brasil ainda não tem uma legislação específica de IA, mas já há espaço para as empresas se movimentarem e preparar o ambiente para o que deve vir de regulamentação, né? Queria ouvir de você o que você acha desse momento da inteligência artificial e o que as empresas deveriam estar fazendo em termos de governança. É um momento assim de muita atividade, é um momento muito rico, justamente pelo que você já falou, né? Está tendo iniciativas de regulação da IA pelo mundo, né? Então, a principal, a mais conhecida é a da União Europeia e que tem um efeito no mundo inteiro, né? Muita gente chama isso, inclusive, de efeito Bruxelas. Então, a União Europeia ela solta uma regulação sobre um tema e isso influencia várias regiões, vários países do mundo, né? No Brasil, a gente também está nesse caminho porque tem alguns projetos aí de regulação de inteligência artificial, né? Mas que precisam passar pelo Congresso, pelo debate, né? E em outros lugares do mundo, também nos Estados Unidos, tem muita discussão. Então, isso tem estimulado muito o debate sobre a IA. E também esse outro aspecto que você também mencionou, né? O surgimento aí da IA generativa, né? Mais conhecido aí o ChatGPT, né? Se a gente for pensar, o ChatGPT tem aí pouco mais de um ano, né? Nesse pouco mais de um ano, foi a aplicação de internet que teve recorde de assinantes num menor tempo, né? Então, isso trouxe uma novidade grande em termos de IA, porque, veja, com a IA generativa você tem um sistema de IA que consegue, eles costumam chamar esse sistema de, até os nomes são novos, né? Tem se debatido sobre que nome utilizar, né? Então muita gente utiliza modelos fundacionais, por exemplo, né? Para se referir a esses sistemas, que são sistemas que você pode utilizar para realizar várias tarefas, né? Então, você pode utilizar para escrever um texto, você pode utilizar para fazer um resumo para você, você pode utilizar para te dar determinados insights, para te dar determinados conselhos, você pode utilizar para várias tarefas, né? Isso é uma revolução em termos de IA, porque se a gente for pensar nos outros modelos de IA de machine learning, eles eram especializados em realizar determinadas tarefas. Então, tem um modelo aqui que faz o quê? Só identifica tumores, por exemplo. Esses modelos, como o ChatGPT, não. Eles fazem diversas tarefas. Você pode utilizá-los para diversas coisas. Então, eu posso, por exemplo, com base num modelo como o ChatGPT, desenvolver um aplicativo e esse aplicativo eu vou vender nas lojas de aplicativo, por exemplo, né? Então, isso traz uma grande questão, né, para nós pensando em governança de IA, pensando em regulação que vai vir, e pensando nos riscos, né? Como eu sou advogado, tenho uma formação jurídica, nós advogados sempre nos preocupamos com os riscos, né? Então você me pergunta, quais são os riscos que a gente poderia identificar,
né? Bom, a gente tem uma série de riscos jurídicos, e eu acho isso importante mencionar, mesmo ainda não tendo uma regulação específica sobre IA. Certo. Porque toda a legislação que a gente tem no país continua valendo para as aplicações que são feitas com IA. Então, a gente pode pensar em riscos dentro do direito do consumidor, em riscos dentro do direito do trabalho, né? Em riscos, portanto, de uma pessoa te pedir uma indenização por algum problema com um sistema de IA que afeta um direito ou interesse dela. Isso pode acontecer, por exemplo, com bancos, pode acontecer, por exemplo, com fintechs. Então, mesmo não havendo uma regulação específica, a gente já tem uma série de riscos jurídicos que precisam ser trabalhados, precisam ser diminuídos, né? E essa é a tarefa da governança. Ao lado dos riscos jurídicos, a gente tem o risco reputacional, porque imagina uma notícia negativa sobre um uso que uma empresa está fazendo de um sistema de IA, né? Isso traz um risco reputacional que diminui a confiança das pessoas. E aí isso significa menos venda, isso significa menos consumidor. Certo. Então, como você colocou, mesmo que não haja ainda uma regulamentação específica para a inteligência artificial, você tem tudo ao redor que continua sendo legislado e que pode ser agravado pela inteligência artificial, né? Mas como as empresas podem caminhar nesse cenário ainda incerto do que vai ter de regulamentação de inteligência artificial? Quero dizer, como que as empresas podem se preparar para lidar com uma regulamentação que ainda não existe, mas que já apresenta riscos reputacionais ou riscos jurídicos para essas organizações? Ao lado da regulação específica sobre IA, que ainda não existe, a gente tem todo um ferramental, todo um conjunto de ferramentas de governança de IA que ajudam as organizações a se prepararem para isso. Como a gente sabe, esse é um assunto novo no mundo inteiro, então tem coisa que está sendo ajustada. Tem títulos, tem cargos dentro das organizações que às vezes numa organização você tem um nome, numa outra organização você tem um outro nome, né? Mas essas ferramentas são úteis. Então, por exemplo, você instituir uma pessoa que fique responsável pela governança de IA dentro da organização, né? Algumas organizações podem chamar isso de um Chief Technology Officer, né? Ou o nome similar pode ser Chief AI Officer, enfim. Mas uma figura similar, por exemplo, ao que a gente tem na proteção de dados com o DPO, por exemplo. Essa é uma possibilidade, né, em termos de governança de IA. O treinamento, né, de pessoal, porque isso é fundamental para que os funcionários eles saibam utilizar as ferramentas. É algo similar a treinamento de cibersegurança, por exemplo, né? Então, da mesma forma como a gente precisa treinar o pessoal para saber se comportar, né, em matéria de evitar os danos em relação a ataque cibernético, a mesma coisa vai acontecer com IA, né? Então, isso envolve treinamento. Uma outra coisa que é muito importante, a gente tem um conjunto de documentos que são, enfim, frameworks de governança de IA, documentos internacionais, né, que orientam as organizações sobre como estruturar essa governança de IA dentro das organizações. E em cibersegurança, em segurança da informação, é também um processo similar. Então, da mesma forma que a gente tem normas como as normas ISO, né, de cibersegurança, a gente já tem normas ISO de IA. Né? E tem vários outros documentos também. Tem um documento interessante do NIST, que é um órgão nos Estados Unidos que solta esse tipo de regulamentação. Tem a regulamentação da União Europeia, tem a regulamentação da OCDE. Então, todos esses documentos, eles dão diretrizes para nós sobre como estruturar essa governança de IA dentro das organizações. Então, embora a gente ainda não tenha uma legislação, a gente já tem um conjunto robusto para estruturar a governança, né? Tem uma outra ferramenta que é interessante, que é muito popular, que é o Comitê de Ética, né? Então, esses documentos mesmo,
eles estabelecem a necessidade, muitas vezes, né, dependendo do perfil, do tamanho da organização, de estruturar um comitê de ética sobre inteligência artificial que vai auxiliar na tomada de decisões, vai auxiliar, por exemplo, porque existem decisões que precisam ser tomadas em termos de desenvolvimento de sistemas de IA, até se é melhor desenvolver ou se é melhor comprar de um terceiro um sistema de IA, enfim, você precisa ter, portanto, dentro da organização, uma estrutura que te auxilie nisso. O comitê de ética pode fazer isso, né? Então, a gente tem vários instrumentos já de governança de IA, embora a regulação não exista. E uma coisa boa da governança é justamente que ela vai te auxiliar a se preparar para a regulação quando a regulação aparecer. André, você falou sobre essa estrutura que empresas precisam criar para poder desenvolver sua governança, né? Talvez um profissional que vai ficar focado nessa área, um comitê, mas aqui, pelo que você está me falando, me dá a impressão que a gente está falando de empresas que têm uma organização grande, né, que conseguem estruturar esses times. A minha dúvida é, para pequenas organizações, médias organizações, quais são alguns passos que essas organizações já podem começar a tomar para se preparar para esse mundo de IA, né? Quando você não tem todos esses recursos, seja de pessoas, ou seja recursos financeiros mesmo, para estruturar uma estratégia tão ampla. Boa pergunta. Então, pequenas e médias organizações, a gente sempre tem problemas desse tipo, né? E também experiências prévias de estruturação de governança, por exemplo, da governança de dados, né? Nos ajuda a entender como é que isso pode acontecer também com IA, né? Então, vou dar um exemplo com a questão, dentro da proteção de dados, com a questão do DPO. Você ter um DPO é um custo, né? Você tem um DPO fixo ali na sua organização. Então, as pequenas, mesmo médias empresas, muitas vezes não vão poder assumir um custo assim, né? Então, o que acontece se a gente for pegar a regulamentação que veio depois da lei, né? A própria autoridade que se encarrega das questões de proteção de dados no Brasil, a ANPD, ela assumiu esse problema e isentou as organizações, as pequenas e médias organizações, de ter um DPO, né? Mas isso não significa que elas não tenham que tomar determinados cuidados que estão na lei. Então, a mesma coisa, né, se espera que aconteça com a inteligência artificial, né? Tá bom, eu não posso ter um profissional, porque a minha empresa é pequena, eu não posso ter um profissional lá dentro da minha organização que se encarregue exclusivamente disso, né? Mas você pode contar, por exemplo, com uma ajuda de profissionais de terceiros que são contratados para determinadas tarefas específicas, como a estruturação de uma adequação de IA dentro da sua organização, né? Você pode contratar, da mesma forma que tem um DPO as a service, né? Você pode contratar um especialista em ética de IA, um especialista de governança de IA as a service, para estruturar a governança ali dentro da sua organização. Você pode ter acesso, né, a documentos que são públicos. Esses frameworks que eu mencionei, eles são documentos públicos. Então, qualquer pessoa pode baixar, né, e se informar, pelo menos sobre o mínimo, sobre o básico que se espera, né, da utilização da IA dentro de uma organização, né? Então, mesmo que você não conte com um profissional ali específico para realizar tarefas desse tipo, você pode contar com esses auxílios. Uhum. Certo. E André, a gente falou aqui sobre a estruturação de uma estratégia de governança de IA, mas eu acho que qualquer organização hoje em dia, com certeza já tem alguém que está usando alguma ferramenta de IA lá dentro para fazer alguma coisa nos seus dia a dia de trabalho, né? Mesmo que não seja oficial, mesmo que a equipe de tecnologia não reconheça aquilo, alguém vai estar usando alguma ferramenta ali, né? Então eu queria falar um pouco sobre a questão da transparência com o cliente na relação entre a empresa e os seus consumidores, né? Que tipo de medidas as empresas têm que tomar para deixar claro para o seu cliente final que ferramentas de IA são parte do processo
de produção em algum momento dentro da empresa, né? Que existe IA sendo utilizada em alguma medida ali. Então, isso é muito interessante porque se a gente for olhar o esforço que tem sido feito, né, em termos de governança de IA nos últimos anos, a gente começa com o estabelecimento de princípios éticos, né? E tem uma lista de princípios éticos e dentro dessa lista a gente encontra o princípio da transparência, a explicabilidade, são sempre princípios éticos muito importantes. E por que eles são importantes, né? Eles são importantes nessa relação entre, a empresa que está oferecendo um serviço, oferecendo um produto que usa IA e o consumidor, porque a explicabilidade, a transparência, como você mencionou, é fundamental para fomentar confiança, né? Eu preciso ter uma relação com a pessoa que compra o meu serviço, compra o meu produto, que é uma relação de confiança. E aí, isso tem muito a ver com a percepção, né? Quanto mais eu sou transparente em relação ao uso que eu faço da tecnologia, mais eu sou capaz de gerar essa confiança na pessoa que utiliza, né? Por uma razão simples e quem estudou... eu venho originalmente da academia e eu lembro quando eu fiz mestrado, eu estudei a questão da justiça, né? E quando a gente estuda a justiça, né, tem uma coisa que fica muito evidente, né? Quando uma pessoa ela é submetida a uma decisão e ela não recebe, uma decisão que afeta a vida dela, afeta os interesses dela, né? Quando essa decisão vem sem qualquer tipo de explicação, sem qualquer tipo de justificativa, como é que a pessoa percebe aquilo? Ela percebe aquilo como uma violência, como uma injustiça. Então, quando você toma uma decisão que usa IA e que interfere na vida da pessoa, aquela decisão precisa vir com uma explicação. Mas não é qualquer tipo de explicação também, né? Precisa ser uma explicação, em primeiro lugar, que possa ser compreendida pela pessoa, né? É uma explicação que fale a linguagem da pessoa que usa. É difícil, né? Por isso, você chegar a isso envolve um trabalho que é um trabalho interdisciplinar. Isso é muito interessante. Quando a gente olha para a governança de IA, dentro das organizações, é um trabalho sempre interdisciplinar, que envolve um esforço que é um esforço coletivo, né? Envolve o esforço de uma pessoa que entenda das questões éticas, né? Mas essa pessoa que entende das questões éticas, ela precisa trabalhar junto com a pessoa que entende das questões técnicas, né? Pessoa que entende de matemática, de machine learning, a pessoa que entende de TI, né? O jurídico, né? Então, todas essas pessoas em conjunto, elas precisam se juntar para pensar qual é a melhor forma, e a forma mais transparente de explicar isso para o consumidor. Eu penso que isso é fundamental, né? A transparência e a explicabilidade, que são dois princípios que estão muito ligados. Certo. E André, já caminhando para o final da nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre, posto esse cenário que a gente conversou aqui, né? Essa necessidade da criação de um comitê, de ter um especialista em IA que vai ajudar a estruturar essa estratégia, de ter transparência na relação com o cliente. Qual que é o cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil? As empresas já estão trabalhando com isso ou não, ainda estão atrasadas nesse processo? Qual que é a sua visão sobre a realidade atual? Esse é um cenário novo no mundo, né? Então, o Brasil, assim como o resto do mundo, as pessoas ainda estão tentando se situar, estão tentando compreender qual é o cenário. Só que tem uma coisa, né? A coisa está se desenvolvendo muito rapidamente, né? Isso a gente tem percebido no mundo em que a gente vive. Um ano hoje não é a mesma coisa que um ano há 20 anos atrás. Acontece muito mais coisa dentro de um ano. Então, eu vejo um cenário em que as pessoas ainda estão tentando entender, ainda estão tentando se situar, só que, no entanto, já tem muita empresa utilizando inteligência artificial. Tem empresas que têm mais de 100 aplicações de inteligência artificial, por exemplo. Porque em vários setores, né? Porque ela é muito útil para várias coisas. Então, no setor de marketing, no setor de saúde, de planos de saúde, setor de seguros, né? Setor financeiro, RH, né? Então, se você tem, por exemplo,
um sistema de IA que é utilizado na contratação de pessoal, né? Tem sistemas de IA que são utilizados, inclusive, para tomar decisão, para recomendar decisão, se demite ou não demite pessoas, né? Então, isso já é uma realidade, né? E já começam a surgir ações judiciais discutindo essas questões, né? Então, no Brasil, a gente já tem ações na Justiça do Trabalho, por exemplo, discutindo o uso de inteligência artificial de empresas de transporte, né? Que usa aplicativo para transporte de pessoas, né? Já existem muitas ações aparecendo. Então, tem iniciativas importantes no Brasil, né, de estruturação de inteligência artificial em empresas de muitos setores. Eu mesmo conheço muita gente que já trabalha com isso, por exemplo, em empresas de delivery, em empresas que trabalham na área de saúde, empresas que trabalham na área financeira, né? Então, embora a gente tenha ainda uma situação que é uma situação de novidade, em muitas empresas, e principalmente nessas empresas em que o uso já é uma realidade, e veja, pela própria característica da tecnologia, ela vai se espalhar ainda mais, né? Mas nesses setores que eu falei, acho que principalmente saúde, finanças, seguro, né? RH, isso já é uma realidade, já estão sendo tomadas medidas para estruturar essa governança. Certo. Eu conversei com o André Gualtieri, que é especialista em governança de IA e eticista em inteligência artificial. André, muito obrigado por participar com a gente aqui do T-Fórum Líderes. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer e, enfim, contem comigo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.